Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois nós vamos refletir sobre algo poderoso da palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. E o nosso tema de hoje, reanime-se no Senhor seu Deus. O nosso texto bíblico, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do 1 a 8, 18 e 19. Acompanhe comigo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag e a esta ferido queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achavam com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará, e a tudo libertarás. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou suas duas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Bendito seja Deus, né? Quero enfatizar para o seu coração, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amados e amadas, quero trazer hoje o registro de uma reação de Davi que teve a aprovação de Deus. Quando ele liderava 600 homens, ele enfrentou uma das maiores amarguras da sua vida, né? Nesse tempo ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, e Saul queria eliminar Davi. Então ele buscou refúgio junto com os filisteus, né? E ali então o rei filisteu deu a Ziclag para eles morarem, né? Ele e os seus homens, mulheres, esposas, filhos e filhas, eles guerreavam em favor dos filisteus, mas no dia de guerrear contra Israel, Davi e seus homens foram dispensados dessa guerra, voltaram para Ziclag, chegando lá encontraram esse cenário que nós acabamos de ler. Fique imaginando aqui um cenário triste, né? De grande dor. Os amalequitas, eles eram tipo terroristas, eles tinham invadido a cidade, levado as mulheres e os filhos tudo como escravos e tinham queimado tudo. Pense, amados, num cenário triste, angustiante e desesperador, né? Mas aqui eu quero destacar atitudes de Davi que Deus aprovou, atendeu, que pode nos fortalecer na fé. Primeiro, não se deixou dominar pelo abatimento, e eu já quero aplicar ao teu coração: não se deixe dominar pelo abatimento, em nome de Jesus, né? Nós vemos que Davi e seus guerreiros choraram até perder todas as forças para chorar. Eles estavam em amargura, queriam apedrejar Davi, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A Bíblia, amados e amadas, nos afirma no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo em 2 Coríntios 4, ele disse: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Então eu aplico essa palavra ao seu coração e dizer: você está de pé, porque o Senhor te sustenta, você não está destruído, né? Bendito seja Deus, reanime-se no Senhor seu Deus, não se deixe vencer pelo abatimento, né? Nós enfrentamos nesse mundo uma guerra fria,
que há décadas se instalou na nossa nação para dissolver as famílias, confundir as famílias, destruir as famílias, né? E olha, isso tem gerado pessoas mentalmente fragilizadas, incapazes de enfrentar as dificuldades dessa vida. Nós temos aí muitos homens, mulheres que não lutam pelas suas famílias, foram gerados numa vertente ideológica anticristã, que diz: você não é obrigado a nada, você não é obrigado a lutar, você não é obrigado a ficar se esforçando por essas coisas, né? E aí, quando o homem não lidera, quando a mulher não acha o seu lugar, a família fica vulnerável aos ataques do inimigo. O mesmo espírito que atuava ali nos amalequitas para destruir as famílias, atua hoje de uma forma inteligentíssima contra as famílias, né? Gerando uma mentalidade egoísta, filhos dizendo: eu não pedi para nascer, vocês me tiveram, agora são obrigados a atender o que eu quero, né? Marido contra mulher, não sonha com a família, mentalidade de solteiro, mulheres, né, contra marido, achando que está querendo tomar um lugar que não é dela, e nós vemos tantas questões assim, cada qual aprisionado pelo diabo, pelo inimigo, na sua mentalidade, né? Nós percebemos, amados, que isso tem gerado uma dominação da mente de pessoas e tem gerado destruição dos lares, destruição das famílias. Muitas pessoas têm derramado lágrimas, se fechado na sua dor e viram campo fértil para a depressão. Muitas famílias têm enfrentado a dor da depressão. É necessário entender que nós enfrentamos nesse mundo, nessa vida, muitas coisas inesperadas, tristes, que têm causado amargura e abatimento. Mas não se deixe dominar pelo abatimento. É uma palavra ao seu coração hoje, né? Nós podemos até estar abatidos, mas não estamos destruídos. Levante-se, reanime-se no Senhor seu Deus. Nós temos um Deus que tudo pode e Ele se move em teu favor. O segundo ponto que eu quero destacar da reação: buscou direção em Deus. Nós precisamos orar, buscar direção em Deus, reanimado no Senhor. Davi então pede para trazer a estola sacerdotal e ora: perseguirei, eu vou alcançar, vou ter êxito nisso, né? E Deus responde dizendo: pode ir, porque você vai alcançar e a tudo libertar. E eu profeticamente libero hoje essa palavra sobre a sua vida. Pode continuar lutando, porque você vai alcançar o que tem pedido a Deus e a tudo libertar, na sua casa, na sua família, para a honra e glória do Senhor. Porque Jeremias 33:3 diz: invoca-me e eu te responderei, diz o Senhor, e eu te mostrarei coisas lindas, grandes, ocultas que você não sabe ainda, né? O Senhor vai te ensinar o que você não sabe ainda. A oração, amados e amadas, está sempre em ordem nas nossas batalhas, né? Nós não podemos lutar, seguir sem direção de Deus. Busque direção de Deus, né? Porque hoje o Senhor nos dá direção através do seu Espírito Santo. Que tudo que Deus faz é pelo Espírito e pela palavra. Você precisa da palavra de Deus, conhecer, se fortalecer na palavra de Deus e buscar direção no Espírito Santo do Senhor. O evangelista Billy Graham, certa feita, ele diz: não importa onde você esteja, Deus está a apenas uma oração de distância de você. Então dizer a você: não importa onde está o teu marido, não importa onde está a tua esposa, não importa onde está teu filho, não importa onde está a tua filha, eles estão a apenas uma oração de distância de Deus. Então ore, Deus vai alcançar e vai fazer o que os nossos olhos achamos impossíveis, né? Para a glória do Senhor. Terceira reação linda: lutou pela sua família. Veja bem, amados, olha, 2 Coríntios vai dizer que nós temos armas disponíveis para nós. E a palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Então não é com a tua força, não é por violência, não é pelos teus argumentos, mas nós temos armas espirituais, armas poderosas em Deus. Significa que as armas que nós usamos na luta dessa vida não são deste mundo, mas são do céu e são poderosas em Deus, né? Quando Davi lutou contra o gigante, ele experimentou uma coisa muito linda, né? Dessa forma, porque
Ele disse: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, e não é com espada, não é com lança, porque do Senhor é a guerra. Essa guerra é de Deus, portanto está vencida, né? Para a glória do nome do Senhor. E eu concluo dizendo a você: reanime-se em Deus, ore, porque Deus te dará direção, lute com as armas do céu. Chame o teu amigo Espírito Santo para o teu coração para te ensinar o que fazer para vencer essa batalha. Encontre a Deus em oração e vamos orar. Encontre a Deus em oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa pessoa, a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, libera sobre essa casa hoje uma palavra de vitória, que toda essa família saiba que o Senhor salva. E não é com lança, nem com espada, não é com argumentos humanos. Ele salva porque Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. E Ele quem nos dá as armas do céu para nós pelejarmos. Fortalece essa mulher, fortalece esse homem e salva e transforma essa família para a glória do Senhor. Eu oro e te abençoo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. E o Senhor te abençoe e te guarde, e até a nossa próxima palavra oportuna.